A Justiça Eleitoral completou 90 anos em fevereiro passado, mudando e consolidando a história da democracia brasileira. Junto com a sua criação vieram o voto secreto e o voto feminino, entre outras conquistas. Os avanços da Justiça Eleitoral foram tema da palestra da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal e integrante substituta do Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Belo Horizonte, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ministra, obrigado pela entrevista, prazer falar com a senhora. Na palestra da senhora, a senhora associa as razões, os avanços da Justiça Eleitoral consolidar a democracia brasileira? Sim, com toda certeza. A Justiça Eleitoral tem contribuído para que a gente tenha eleições livres, eleições sérias, confiáveis, com resultados que são respeitados, sem o que nós não teríamos democracia no Brasil. Então, a Justiça Eleitoral é instituição chave para que nós mantenhamos e fortalecemos cada vez mais a democracia no Brasil. E como guardiã da democracia, na Justiça Eleitoral, não existe retrocesso mais no país nesse sentido? Não, a sociedade brasileira não pensa em não democracia, a não ser uma outra fala que realmente é muito mais como retórica e não como algo que se possa sequer imaginar. A democracia no Brasil está posta na Constituição e a Constituição é a lei fundamental do país. E a história da Justiça Eleitoral também é marcada pela eliminação consecutiva de fraudes, aprimorando sempre esse processo de votação. Sim, a Justiça Eleitoral trabalhou e trabalha exatamente para garantir a lisura do pleito, a garantia de igualdade entre todos os candidatos e a liberdade de todos os cidadãos. O voto feminino completou 90 anos também em fevereiro passado e estamos no mês internacional das mulheres. Como é que a senhora vê esse avanço? A senhora que é autora de uma resolução para ampliar a participação feminina no Poder Judiciário. Acho que o voto feminino é uma grande conquista de justiça, mas nós ainda temos um longo caminho a trilhar no sentido de conquistar o espaço para que as mulheres tenham a participação como eleitas e não apenas como eleitoras. E isso é uma mudança cultural da sociedade brasileira, pela qual também trabalha a Justiça Eleitoral. Em sua palestra, a ministra apontou ainda a importância da consolidação da presença feminina na política. No dia 24 de fevereiro também se completaram os 90 anos do voto feminino. É certo que, a despeito de termos o voto feminino, que é uma grande segurança que temos nós, somos uma sociedade extremamente preconceituosa e são muitos os preconceitos, um dos quais é o de gênero. Claro que é preconceito contra negros, preconceito contra pobres, preconceito contra analfabetos, preconceito contra mulheres, e mesmo entre nós mulheres, o preconceito contra a mulher negra, que não teve chance sequer de se alfabetizar, é maior do que contra mim, mas é também contra mim. Este voto feminino e agora o que a Justiça Eleitoral andou em termos de garantir que uma população que tem quase 53% do eleitorado de mulheres e que tem, na América Latina, o pior índice de representação feminina, é algo que compete à Justiça Eleitoral trabalhar para ajudar na formação de uma cultura de igualação. Se eu pegar o total das mulheres juízas, apenas 7% são mulheres negras numa população que a maioria é de negros. O judiciário está devendo à sociedade brasileira um processo de igualação para que a gente atinja o que a Constituição garante, a igualdade de oportunidades para todos. Avaliou também que as fake news serão o principal desafio da Justiça Eleitoral neste ano. Nós temos o maior desafio de todos, que será este ano nosso, da Justiça Eleitoral. O combate às chamadas fake news. Fake news é mentira, simples assim. Melhor seria ter, de uma vez, adotado o nome brasileiro, que eu digo, quando diz que um ou outro é negacionista, não sei quem entende muito bem. É mentiroso, não acredita, acha, e nenhum de nós acreditaria que alguém vai achar que a Terra é plana. Vem um e diz, a gente chama de fake news, e há quem não entenda, negacionista, que a gente não entende o que está falando. Fake news são o maior desafio este ano para a Justiça Eleitoral. Está comprovado, tanto pelas eleições norte-americanas, quanto por eleições europeias, que essas tecnologias sem controle não apenas desequilibram o pleito eleitoral, como
conduzem equivocadamente o eleitor. No caso brasileiro é grave porque nós não temos uma educação de boa qualidade que permita a capacidade crítica do cidadão e que faça com que ele possa livremente exercer, com esta capacidade crítica, as suas escolhas. A página do Tribunal Eleitoral, que não corre risco, porque ela não é ligada à internet, ela não tem, na página das eleições mesmo, sofria, em 2018, uma média de 3 milhões de tentativas de entrada. Nunca se chegou a ele, e o Tribunal Superior Eleitoral contrata, inclusive, pessoas, contrata mesmo, especialistas para tentar derrubar, para a gente cada vez mais aperfeiçoar e ficar salvo dessas tentativas. Este é um dado com o qual já lidou a Justiça Eleitoral. As fake news não, porque elas não estão sob controle da Justiça Eleitoral e porque este limite entre o que é a liberdade de expressão e a retirada de conteúdos é extremamente complicada em todo lugar do mundo, no nosso caso mais ainda. E eu acho que este é o maior problema que hoje nós temos a enfrentar, e o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os 27 tribunais regionais eleitorais, estão trabalhando exatamente neste sentido. Presidente, o ministro veio aqui dar as lições dos avanços da justiça eleitoral no país. Qual que é a importância que os tribunais regionais têm para essa consolidação da democracia e esses avanços? Meu caro Oriol, os tribunais e os juízes eleitorais, em geral, são os profissionais que tornam efetivas as eleições, a realização das eleições. Sem esses profissionais, sem os servidores da justiça eleitoral, em todos os segmentos, os próprios mesários que são convocados da sociedade, de cada município, são realmente de suma importância para a concretização da democracia e a realização das eleições. Como é que está a preparação para o pleito deste ano, que é as eleições gerais? O senhor está recebendo urnas já? Sim, estamos recebendo. Inclusive, semana passada, eu e uma comitiva, o vice-presidente, o regedor eleitoral, estivemos, mais o diretor-geral, estivemos no centro de apoio, aqui de Belo Horizonte, do Tribunal Regional Eleitoral, justamente para fazer um reconhecimento e conhecer as novas urnas eleitorais que chegaram neste tribunal. Cerca, se não me falha a memória, 20 mil novas urnas, mais modernas, mais seguras, que sempre foram seguras. Então, à medida que o tempo vai passando, vai se aperfeiçoando cada vez mais a performance, a garantia das urnas eletrônicas. Perfeita tecnologia, né, presidente? Tecnologia. E que mensagem o senhor poderia dar para o eleitorado, aquele que ainda está assim, desconfiado do processo e tal, para as eleições deste ano? O que eu posso dizer a todos os eleitores, a todos os segmentos da sociedade, aos próprios candidatos, não é? É que a urna eletrônica, ela é de total segurança. Eu tenho algum tempo de magistratura e nessa minha andança pelo interior e também aqui em Belo Horizonte, exerci o cargo de juiz de direito eleitoral da, salvo engano de minha parte, a 30ª zona eleitoral. Nunca houve qualquer contestação a respeito das urnas eletrônicas nesse sentido de não ser confiável ou de qualquer vício ou irregularidade. Isso eu posso dar o meu testemunho pessoal. Eu gravo agora com a juíza Lívia Borba, que é diretora da Escola Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A senhora acompanhou aqui a palestra do ministro, trouxe muitas lições, muitas avaliações sobre esse processo eleitoral e os avanços da justiça eleitoral. Na avaliação da senhora, quais são as principais conquistas desse processo de 90 anos?
Nossa, são tantas conquistas que a ministra trouxe de forma brilhante aqui, nós ficamos muito felizes em recebê-la, e eu destaco a conquista do voto feminino. Há 90 anos, com o Código Eleitoral, houve o avanço dessa grande conquista em que as mulheres puderam votar também, e hoje isso está consolidado e é cada vez premente a necessidade de mais mulheres na política. Então a ministra trouxe esse avanço, ela falou também dos desafios do combate à desinformação, às fake news, e foi maravilhoso recebê-la aqui. Agora nós temos uma baixa representatividade das mulheres na vida pública, na política. A senhora avalia que as mulheres não gostam da política, ou elas estão desalentadas, ou as estruturas ainda não permitem uma maior participação? Eu acredito que é uma estrutura que desfavorece a participação da mulher, e essa deve ser uma questão enfrentada por homens e mulheres. É preciso não só criar cotas, né, mas também ampliar os espaços de poder para que as mulheres se sintam seguras, sem violência política, a participar, a serem votadas, né, a serem eleitas em todos os níveis políticos. Bem, eu converso agora com o Procurador Regional Eleitoral, Eduardo Morato. Procurador, qual é o papel do Ministério Público nessa consolidação e atuação da Justiça Eleitoral nesses 90 anos? Bom, o Ministério Público tem um papel fundamental atuando, né, na Justiça Eleitoral, frente ao TRE e aos outros órgãos da Justiça Eleitoral, porque ele representa os interesses da sociedade, interesses muito especificamente definidos, que concernem a garantia de se ter um processo eleitoral rígido, livre, o mais que possível das influências do poder econômico, do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, de outros ilícitos como captação ilícita de sufrágio, abuso que hoje são perpetrados, né, contemporaneamente por meios de comunicação, redes sociais, quer dizer, enfim, e particularmente uma causa que tem sido de especial interesse para a sociedade, para nós especificamente o Ministério Público, que tem sido fundamental, né, para as nossas postulações, fomentar o que a lei já define, a Lei 9.504, uma participação da mulher na política. Esse é um tema fundamental e que a gente tem assumido a sua defesa de forma muito intransigente aqui. Intransigente, quer dizer, foi uma palavra, mas de uma forma muito aguerrida, permanente, vamos dizer assim, muito permanente. Uhum. Agora, a história desses 90 anos da Justiça Eleitoral, os avanços, né, conquistados aí, também representam uma constante eliminação de fraudes até chegar a esse ponto que estamos hoje. Como é que o senhor avalia isso? Eu tenho acompanhado, já não é o meu primeiro mandato aqui como Procurador Regional Eleitoral, já atuei nessa função há cerca de 10 anos, né? E sou testemunha do quanto a Justiça Eleitoral avançou com esse recurso tecnológico das urnas eletrônicas. Esse sistema é um sistema aberto à vigilância de representação da sociedade. A OAB, o Ministério Público acompanha, por exemplo, uma auditagem que é feita antes das eleições, né, chamada votação paralela. Então, nesse aspecto, é claro que se eventualmente surgir mecanismos para aperfeiçoamento dessa tecnologia e da sua segurança, obviamente que é bem-vinda, mas o sistema não há que eu conheça nenhum caso nesses processos de auditagem que se tenha verificado, por exemplo, uma urna adulterada. Eu tenho a impressão que já deve ter havido, ao que me lembro de algumas referências, de urnas que chegaram aqui e estavam com o circuito queimado, um problema técnico, mas eu jamais ouvi falar de urna que tenha sido adulterada, entendeu? Acho que a gente está vamos dizer assim, a gente tem um quadro de meios de votação que se pode considerar bastante seguro. Muito bem, ouvimos aqui então a ministra, magistrados e o Procurador Regional Eleitoral sobre os avanços da Justiça Eleitoral. No próximo bloco, vamos ouvir outros integrantes da Corte Eleitoral para avaliar os avanços e conquistas e os desafios das eleições gerais deste ano. Eu agora converso com o juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, juiz Luiz Carlos Rezende Santos.
Doutor Luiz Carlos, o senhor acompanhou a palestra da ministra Carmen Lúcia, tratando aí dos avanços da Justiça Eleitoral ao longo desses 90 anos, né? Como é que o senhor avalia o papel da tecnologia? Hoje nós estamos com um grande desafio aí na questão da informação com fake news. A ministra foi muito feliz ali em todas essas colocações, essas dificuldades que estão acontecendo. Surpreendente, né? Isso é uma dinâmica nova dos últimos 5 anos, né? Que parece um boi descontrolado. Cada hora aparece uma notícia falsa e aquilo se propaga um alastro impressionante. Fico pensando, e falávamos aqui em off há pouco, no ministro Hermenegildo de Barros, primeiro presidente da Justiça Eleitoral brasileira, né? Mineiro de Januário, como que ele iria imaginar situações como essa? E ele, o defensor que trouxe o voto da mulher, que trouxe tantas inovações, né? E talvez depois ainda viu o amargor do fechamento da Justiça Eleitoral em 1937. E aí anos difíceis o país passou. Né? Olha como é importante que a Justiça Eleitoral ela continue de forma maiúscula, altaneira, correta, pioneira, né? Para levar essa tranquilidade que o nosso povo brasileiro tanto deseja. Né? Me parece que a Justiça Eleitoral, se há algo de bom neste país, é algo que pode se orgulhar, é a Justiça Eleitoral. Agora, o senhor falou do voto eletrônico, né? Do voto secreto e o voto feminino, né? Conquistas importantes desses 90 anos. Há uma polêmica aí sobre o voto ser obrigatório ou não. Como é que o senhor avalia que nível que nós estamos para poder discutir ou avançar nisso? Esse é um desafio de muito tempo, né? Sempre dizem isso. Né? O que me parece é que a obrigatoriedade do voto, que traz penalidades quase pequeninas para quem deixa de ir, ela está quase chegando no momento de nos libertarmos disso. Penso que são os avanços dos próximos anos, né? Tanto é verdade, como eu disse, que a penalidade é quase que pífia, né? Mas eu penso que o cidadão brasileiro gosta do que faz. Né? Você vai às filas de votação, aos ambientes de votação, e você vê as pessoas orgulhosas de exercer a cidadania. Né? Você não vê as pessoas insatisfeitas por estarem fazendo aquilo, mesmo em períodos tão duros como o da pandemia. Então, eu ainda vejo que, acima de tudo, o brasileiro gosta de contribuir com a democracia. Está participando da escolha do próprio futuro, do destino do país, né? Que bom que seja assim. Doutor Luiz Carlos, a função principal da justiça é ser guardiã das leis, guardiã da democracia. A gente vê muita discussão aí, muito fake news, né? Enfim, há risco para retrocesso no país neste momento? Quem diria que nós iríamos experimentar uma pandemia dessa natureza? Quem diria que estaríamos aí à iminência de uma grave crise nuclear como estamos vivendo? A democracia é como um belo vaso. Não é? Você tem que tirar todos os dias as ervas daninhas, tem que cuidar, tem que regar. Né? E tudo é assim na vida. Então, o que eu digo, e o mais importante, é que nós precisamos cuidar dessa democracia. E cuidar com carinho. Né? E talvez hoje a maior erva daninha sejam as notícias falsas. Né? Então, nós precisamos cuidar disso. E é isso que a Justiça Eleitoral irá fazer, e eu tenho certeza que a magistratura brasileira vai cuidar muito bem disso também. Além disso, juiz eleitoral, o senhor também é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Que papel a associação poderá ter e deverá ter nesse processo eleitoral, até mesmo integrando os magistrados e as magistradas em regiões até mais longínquas, né? Eu ando pensando muito nisso, Arion, e como juiz da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, que tem a honra de exercer esse papel até no mês de agosto, né? Eu penso em ter uma coordenadoria de assuntos para a Justiça Eleitoral, a fim de que os juízes possam debater internamente, né? A fim de que possa ter o apoio da associação contra eventual fake news, contra notícias falsas veiculadas em desfavor do seu trabalho. Acho que isso é muito importante para ajudar a magistratura e, sobretudo, a democracia brasileira ao lado do Tribunal Eleitoral. É preciso de protagonismo, até a exemplo do que demonstrou o ministro Alexandre de Moraes nessa questão do Telegram, plataforma de mensagens aí. Houve um momento que o Judiciário teve que tomar uma providência, uma vez que não é possível que as pessoas não respondam aos comandos da Justiça, né? Então, é uma providência muito dura, muito difícil e inédita, mas que foi necessário.
Que mensagem o senhor daria aqui para aqueles eleitores que ainda estão assim desconfiados, com medo de participar, achando que pode haver aí uma manobra, algo assim, uma conspiração qualquer? O que o senhor diria para eles? Eu convido o eleitor mineiro, o eleitor brasileiro, a conhecer sempre o que se passa dentro da Justiça Eleitoral. E, acima de tudo, conheça a urna eletrônica, descubra que ela não está ligada em rede, da impossibilidade de qualquer violação, descubra que a Justiça brasileira ela tem um compromisso, acima de tudo, com o cidadão e, acima de tudo, que a democracia impere e que a vontade popular seja respeitada. Eu converso agora com o desembargador Ramon Tássio sobre os avanços aí da Justiça Eleitoral. Qual que é a relação, desembargador, que podemos associar desses avanços e conquistas com a consolidação da democracia no Brasil? É um prazer estar aqui no programa, participando contigo e com o público que nos assiste. Dias desses nós assistimos uma palestra da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, e ela falava exatamente sobre esse papel da justiça eleitoral, sobre a importância da justiça eleitoral para a nossa democracia, e tudo que ela falou eu também assino embaixo, porque foi uma palestra muito produtiva, Orion. Mas a verdade é o seguinte: não se faz uma democracia sem que tenhamos um poder independente, com funções organizadas, com funções que atuem em prol da preservação dos direitos, dos deveres das pessoas. Então a justiça eleitoral, nesses 90 anos, ela tem sido algo muito importante nesse perfil da democracia. Por quê? Porque a justiça eleitoral ela funciona como um catalisador da liberdade, da igualdade. Ela funciona como um ente que procura defender a presença da diversidade, das diferenças. Bem sabemos que uma igualdade plena, uma igualdade pura, ela não existe. Como também não existe uma liberdade plena, uma liberdade natural. Se amplia a liberdade, nós vamos ter problema na igualdade. Se amplia a igualdade, nós vamos ter problema na liberdade. Então, liberdade pressupõe convivência, pressupõe o alter. Então, nós precisamos de regulamentar a liberdade. A igualdade também, ela parte da existência das diferenças. Nós precisamos, então, de trabalhar também para que essa igualdade não contraste com a liberdade e dê margem à existência de uma sociedade ordeira, de uma sociedade em que as pessoas tenham os seus espaços. E a justiça eleitoral, então, ela tem feito um papel dignificante para a preservação da democracia. A democracia, aliás, que é um governo do povo, para o povo e pelo povo. Deve-se entender a democracia como uma técnica de liberdade que preserve não somente o voto, mas as crenças, a religião, a participação livre e igual das pessoas na vontade do governo. Nessa sociedade plural que o senhor se referiu, o senhor falou em liberdade e igualdade, a gente se lembra da participação da mulher na política, nos espaços de poder. Por que é tão baixa essa representatividade? Olha, isso é uma questão cultural ainda, Orion. Veja bem, quando eu disse de liberdade e igualdade, eu falei que esses dois requisitos, esses dois ingredientes importantíssimos e pilares de uma vida em sociedade, eles têm que viver de modo harmônico. Certo é o seguinte, eu me lembro aqui que nas eleições de 2016, nós tivemos ali 18 eleições municipais, nós tivemos ali cerca de 18 mil e alguma coisa de candidatas, e nós tivemos ali um percentual, mulheres, e nós tivemos ali um percentual de 12,5% de mulheres que não receberam sequer um voto. Significa dizer que essa participação da mulher, que é importantíssimo, porque, aliás, a mulher, inclusive, ela é maioria na representatividade dos eleitores do país, significa que ela tem que estar presente, porque ela é o povo.
é o povo em sua maioria. Então eu acredito que isso aí ainda vai depender de avanço. Nós vamos ter que romper alguns espaços no sentido de fazer com que a mulher se apresente mais no cenário, nessa vontade de governo. Isso é o ideal, porque as mulheres, como os homens, enfim, nós somos um povo só. E nós dependemos dessa coligação, dessa união, para que tenhamos, assim, então, uma representatividade melhor no poder. Eu começo agora com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Maurício Soares. Doutor Maurício, quais são os principais avanços e conquistas da Justiça Eleitoral nesses 90 anos? Um dos principais foi, a meu ver, foi a conquista do voto feminino, né? Durante esses 90 anos houve essa conquista e é muito importante que isso tenha acontecido, né? Ainda que em tempos remotos, mas foi uma grande conquista que nós tivemos nesses 90 anos. Apesar disso, e apesar também da grande representação na sociedade das mulheres, elas têm uma baixa representação na política, nos espaços de poder. Como que isso pode ser incentivado e melhorado? A meu ver, essa baixa representação, ela está mais para um efeito cultural do que qualquer outra coisa. O que tem que ser feito é um trabalho de conscientização da necessidade de que as mulheres participem da vida pública, participem das eleições, se apresentem como candidatas, para que possamos então aumentar esse número, de forma a ficar um equilíbrio entre o que há de realidade na população brasileira. Doutor Maurício, hoje é vice-presidente do tribunal, mas será presidente, atuando como presidente, durante as eleições gerais deste ano. Qual a expectativa que o senhor tem desse desafio? Uma eleição que será tensa no aspecto de debates, no aspecto de propagandas nas redes sociais, e temos que ficar bastante atento quanto a esses excessos para que a gente possa coibir. A ação da Justiça Eleitoral tem que ser extremamente rápida para que eventuais desvios ou distorções nessas redes sociais que a gente possa corrigir o mais rápido possível, de forma a causar o mínimo de prejuízo ao adversário. Além da propaganda irregular, temos a questão das fake news também se configurando aí no processo eleitoral, né? Sabemos que a Justiça Eleitoral está organizada, capacitada e preparada, mas o duelo político tensiona e tenta tumultuar esse processo. Como você vai lidar para dar equilíbrio a isso? É verdade, essa tensão é prevista, e o que nós vamos tentar aqui a nível estadual é que chamar as partes para que destacar esse perigo ou esse desserviço que é uma fake news, né? Vamos tentar coibir e contar com a ajuda deles dentro do que for possível. Dentro do que não for possível, vai haver então a ação da lei. Muito bem, ouvimos aí magistrados e magistradas e outros integrantes do sistema de justiça eleitoral avaliando aí os 90 anos da justiça eleitoral, seus avanços e conquistas e os desafios das eleições gerais para este ano. Vamos ficar por aqui. Se você quiser ver e rever este programa, vá aos canais da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.